Da Unesco-OIT sobre o Estatuto dos Professores, numa conferência intergovernamental especial convocada pela Unesco e foi realizada em Paris. E a categoria é realmente valorizada como merece? Essa é a pergunta que a gente sempre faz, né? E Patriota Júnior responde pra gente, né, o que pensam os especialistas sobre isso. Patriota, bom dia, bem-vindo ao jornal. Oi, Laís, bom dia para você. Bom dia especial a todos os professores, né? Parabéns por esse dia. O Dia do Professor, essa data que tornou-se comemorativa lá no ano de 1963, né? No governo do presidente João Goulart, mas essa história começou bem antes. Quem vai conversar com a gente aqui sobre esse assunto, falar também sobre os desafios, é o Francisco Sarinho, que é coordenador dos cursos de negócios da Uninassal Caruaru e mestre em gestão de pessoas. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade, parabéns também, né, por esse dia. É uma história que começou bem antes de João Goulart, né? Bom dia a todos que estão conectados aí na Rádio Cidade, muito obrigado. Isso começou, na verdade, com Dom Pedro I em 1827. Ele decretou que todas as províncias, vilarejos e povoados na época tivessem uma escola que ensinasse as primeiras letras que hoje correspondem ao ensino fundamental. E tem a curiosidade que na época, até por uma questão do comportamento da sociedade, os meninos eles aprendiam geometria, matemática, português, e já as meninas tinham outro plano de ensino destinado para elas. Era relacionado à parte de educação, cozinhar, bordar, costurar, que era geralmente um comportamento da sociedade na época. E no início do século passado, houve um movimento coordenado por alguns professores em São Paulo, né? Tinha o professor Salomão Becker, né, que ficava à frente desse processo e aproveitou o dia 15 para fazer algumas comemorações em alusão ao Dia do Professor. Por quê? Porque o segundo semestre do ano letivo era muito extenso. Ele começava no início de junho e terminava em dezembro. Era fadigante para os alunos e principalmente para os professores e educadores da época. E aí só tinha 10 dias de intervalo entre os dois semestres. Então eles aproveitaram essa data do dia 15, que foi o decreto de Dom Pedro I, em alusão a isso, começaram a fazer algumas programações em comemoração. Foi quando, realmente, em 63, como você bem disse, o presidente da época, João Goulart, decretou oficialmente, né, que realmente fosse a data oficial comemorativa ao Dia do Professor. Desse tempo todo, né, quanta coisa mudou. Hoje dá para dizer que a classe aqui no país ela é valorizada de verdade ou ainda está muito longe de um cenário ideal? Olha, muitas conquistas foram conseguidas durante essas décadas, né? Mas ainda precisa muito a ser feito. É uma data que nós temos que comemorar, mas é uma data que fica também a questão da própria reflexão sobre a valorização em vários sentidos. A valorização referente à infraestrutura, recursos, a questão salarial de piso realmente e a questão do respeito e reconhecimento social. Não só pela parte da gestão pública, da gestão privada, das instituições, seja de ensino fundamental, básico ou superior, mas também principalmente da sociedade, dos próprios alunos em si. Então é uma data de comemoração e de reflexão para toda a sociedade. A gente cobra do poder público, políticas para melhorias na educação, de uma infraestrutura melhor para o professor, mas de que forma também a sociedade como um todo pode ser um agente responsável por dar essa valorização a esse profissional tão importante. Como eu citei o professor Becker, lá de São Paulo, em um dos seus discursos calorosos em comemoração e alusão ao Dia do Professor, teve uma frase marcante que ele diz: professor é profissão, educador é uma missão. Essa missão de ser educador é uma responsabilidade assumida para a formação diante dos aspectos legais, mas a sociedade tem que reconhecer que essa educação do cidadão brasileiro não é uma responsabilidade exclusiva do professor, é uma responsabilidade das famílias, que hoje em dia, até pelo pouco tempo dedicado às famílias por conta do excesso de trabalho, que hoje praticamente todos da família trabalham, não existe mais aquele formato de família patriarcal, onde só o pai trabalhava. Muitas vezes isso é delegado para as escolas do ensino básico, onde o professor, que é um educador que tem isso como missão, ele assume uma responsabilidade que muitas vezes é da própria família. Então, fica a reflexão para a sociedade que nós fazemos parte do processo.
não somos apenas um agente exclusivo no processo de formação e de transformação. E como bem disse o professor Jean Guier, a educação ela tem a capacidade de transformar vidas e destinos. Muito bem, obrigado pelas informações. Francisco Sarinho, coordenador dos cursos de negócios aqui da Uninasal Caruaru e mestre em gestão de pessoas. Educação é algo que todos realmente devem dar as mãos, né, Laís? E mais uma vez, parabenizando aí a todos os professores que estão aqui ligados na Rádio Cidade. Eu volto com você. Isso aí, patriota. A educação, ela salva, né, e ela transforma, né? E que bom que nós temos tantas pessoas por aí engajadas na educação, né? E em particular, né, parabenizar todos os professores mais uma vez, né, que estão todos os dias aí na lida, na luta, para fazer o nosso mundo um pouco melhor. 7h34 agora. A partir de 1º de novembro, o Pix terá novas regras. Segundo o Banco Central, o objetivo é tornar o sistema de pagamentos instantâneo mais seguro. E no meio do dia, Carla Nogueira detalha quais